Tem gente que não joga palavras, joga pedras. E não são pedras pequenas, são gigantes, afiadas, lançadas com força por quem deveria te amar, te apoiar, te proteger. São palavras como: você não serve para isso. Você nunca vai conseguir. Quem você pensa que é? Essas frases vêm como ataques disfarçados de opinião. E sem perceber, você vai colecionando pedras no coração, rejeições da infância, críticas injustas na vida adulta, julgamentos de quem nunca olhou para o seu interior, mas achou que tinha o direito de definir o seu valor. Só que Deus viu. Deus estava lá quando você segurou o choro, quando você sorriu por fora, mas sangrou por dentro, quando você fingiu que estava tudo bem enquanto por dentro morria aos poucos. E essas pedras não foram esquecidas, porque o que os homens te lançaram para te ferir, Deus vai usar para te edificar. A Bíblia diz, no livro dos Salmos, capítulo 118, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Isso não é metáfora bonita, isso é profecia pura. A mesma pedra que foi rejeitada, humilhada, empurrada para fora da construção, é a que Deus decide levantar como base principal. Ou seja, o que foi descartado, desacreditado e pisado se torna essencial. Isso não é só sobre Jesus, isso é sobre você, porque Deus ainda trabalha assim. Ele ainda ergue os últimos, os invisíveis, os esquecidos. Ele ainda muda histórias de quem só ouviu não. E escreve um sim tão poderoso que silencia os acusadores. As pedras que hoje estão no chão, sujas, esquecidas, amanhã serão vistas como alicerce, como palco, como sinal de que Deus está construindo algo que ninguém imaginava. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase, a da humilhação. Talvez você esteja carregando em silêncio as pedras que te lançaram, desprezo na família, rejeição no trabalho, abandono na vida amorosa, desprezo no ministério, zombaria no grupo que deveria te apoiar. Talvez você olhe ao redor e só enxergue restos, ruínas, fragmentos de autoestima espalhados por palavras que te marcaram como facas. E o pior, ninguém vê, porque a dor da rejeição é invisível. Ela não deixa cicatriz na pele, mas arrebenta por dentro. E aí você começa a acreditar na mentira do inferno, aquela que diz que você não serve, que nunca vai ser usado, que Deus não te escolheu. Só que hoje o Espírito Santo vem te lembrar. Essas pedras não são o fim. Elas são o começo da construção mais linda que Deus já fez na tua história. Porque o que te jogaram não te enterra, te posiciona. Escuta com atenção. O inferno te atacou com o que achava que ia te destruir, mas Deus já decidiu usar essas mesmas armas como parte da tua exaltação. É por isso que a Bíblia diz que a pedra rejeitada se tornou a principal. Porque Deus não usa o que o mundo aprova, Ele usa o que o mundo rejeita. E se você foi rejeitado, excluído, deixado de lado, então você está no lugar exato para ser levantado por Deus. Essa é a matemática do céu. Quando o homem tira, Deus soma. Quando o mundo zomba, Deus unge. Quando os outros jogam pedras, Deus coleta uma por uma. Não para te machucar, mas para te levantar em cima delas. Você não está sendo enterrado, você está sendo fundamentado. Cada pedra que te lançaram se torna parte da fundação do que Deus vai erguer. E esse palco não será discreto, vai ser público, porque a mesma multidão que zombou vai ser obrigada a ver o que Deus vai fazer com a sua história. E quem riu de você vai ter que aplaudir o agir de Deus. Não porque você mereça aplausos, mas porque o Deus que te levantou merece toda a glória. Por isso, não esconda as pedras, não esconda a dor. Mostre-as como prova de que Deus te viu e está construindo algo eterno a partir do que era só dor. Porque com Deus, até a pedra da vergonha vira degrau de glória. As pessoas olham para você e só enxergam o que é visível. A roupa que você veste, o lugar onde mora, a forma como fala, os erros que já cometeu, as quedas que teve.
Elas te analisam com filtros humanos, com critérios terrenos, com uma visão limitada e deformada por expectativas irreais. Mas Deus não te escolheu com base nisso. Deus não precisa da aprovação dos homens para confirmar um chamado. Quando Ele decide levantar alguém, não pergunta opinião a ninguém. Ele não passa consulta com os críticos, nem se submete aos olhares dos que vivem apontando o dedo. Ele te separa no secreto, unge no invisível e prepara no silêncio. Por isso, quando vierem dizer que você não é bom o suficiente, responda com fé: eu fui separado por Deus. Desde o ventre, Deus já havia colocado o selo dele sobre você. Antes mesmo das rejeições, antes das comparações, antes das palavras que tentaram te apagar. No mundo espiritual, você já estava marcado para um propósito maior, e não importa quantos te ignoraram, te menosprezaram ou riram da tua jornada, isso não muda a essência do que Deus decretou. Os irmãos de José tentaram apagá-lo. Saul tentou destruir Davi. Os mestres da lei tentaram anular Jesus, mas ninguém consegue anular uma unção que foi derramada pelo próprio Pai. A escolha de Deus é soberana, definitiva e indiscutível. Quem Deus levanta, o inferno pode até tentar derrubar, mas vai fracassar. Sabe por que isso é importante? Porque quando a rejeição vem dos homens, você precisa lembrar que não foi eles que te chamaram, não foram eles que te criaram, não foram eles que te sustentaram até aqui. Quem te separou foi o Senhor, e Ele não muda de ideia. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, está escrito que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, nem o seu erro, nem o seu passado, nem a sua vergonha conseguem cancelar o que o céu decidiu a seu respeito. Isso é poderoso demais, porque o mundo tenta te rotular pela aparência, mas Deus olha o coração. Ele não vê como o homem vê. Ele enxerga propósito onde o mundo só vê problema. E é por isso que Ele escolheu você. Muitos te rejeitaram não porque não te viram, mas porque sentiram o peso da tua presença. Quando alguém carrega um chamado de Deus, isso incomoda quem vive acomodado. Você não foi rejeitado porque é fraco, foi rejeitado porque carrega algo que o ambiente não consegue suportar. O óleo sobre a sua vida denuncia que há algo diferente. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele usa pessoas próximas para tentar calar tua voz, frear teu avanço, apagar teu brilho. Mas Deus manda te dizer: a tua separação foi divina. O que os homens chamaram de exagero, de ilusão, de sonho impossível, Deus chamou de missão sagrada. Você não está na fila da promoção. Você já foi separado para um altar. Então levanta a cabeça, porque os que te ignoraram ainda vão te ver sendo usado por Deus, não para a tua glória, mas para a glória dele. Os que disseram você nunca vai chegar lá, ainda vão ver você sendo instrumento de cura, de libertação, de palavra viva, porque Deus não te separou para ocupar espaço, Ele te separou para ocupar um propósito. E ninguém pode tomar o que Ele colocou nas tuas mãos. Nem inveja, nem palavra contrária, nem rejeição. Você foi separado, você foi ungido, você foi escolhido. Não por homens, mas por Deus. Você já percebeu como o que Deus valoriza raramente é o que o mundo aplaude? O padrão dele é inverso, é escandaloso, é diferente. Enquanto os homens buscam aparência, status, fama, poder e influência, Deus se interessa pelo quebrantamento, pela fé, pela entrega, pela humildade e pela obediência. É por isso que tanta gente se confunde com os escolhidos de Deus, porque quando olham, não veem aparência de rei, não enxergam cara de profeta, nem cheiro de grandeza. Mas é exatamente aí que o céu se manifesta, na simplicidade que os homens desprezam, na fragilidade que o mundo ignora. A Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso está no livro dos Salmos, capítulo 118, versículo 22, e se cumpre diretamente em Jesus. Sim,
O próprio Filho de Deus foi a pedra rejeitada. Ele veio ao mundo e os principais da religião olharam para ele com desprezo. Porque ele não nasceu no templo, mas numa estrebaria. Não estudou com os doutores, mas aprendeu carpintaria com José. Não andava com os fariseus, mas com pecadores. Não buscava aplausos, mas almas. Não carregava uma coroa de ouro, mas uma de espinhos. Tudo que Jesus era escandalizava quem estava preso ao padrão humano. Mas foi exatamente esse Jesus, o humilde, o rejeitado, o crucificado, que Deus escolheu como o Salvador do mundo. A pedra que os homens chutaram, Deus colocou como base da redenção. Isso não é apenas sobre Cristo. É sobre todos os que carregam uma unção invisível aos olhos humanos. Se você foi rejeitado, se olharam para você e disseram, não serve, não tem talento, não tem perfil. Talvez seja exatamente aí que o padrão de Deus vai se manifestar. Porque o que é pequeno para os homens é gigante nas mãos do Senhor. O que parece loucura para o mundo é sabedoria divina. Como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, Ele continua derrubando o padrão humano para manifestar a glória sobrenatural. Então, pare de tentar se encaixar. Pare de querer ser aceito por um sistema que nem foi feito para você. Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Ele te chamou para ser fundação de algo novo. Ele não te separou para imitar, te separou para impactar. E se o que te jogaram foi rejeição, crítica, exclusão, creia, é sinal de que o céu já está posicionando você como peça-chave em algo que ninguém vai entender, mas todos vão reconhecer. Porque quando Deus levanta alguém, Ele não pede permissão. Ele surpreende, ele vira a mesa, ele transforma o ignorado em essencial. Ele faz da pedra chutada o alicerce da esquina. E essa é a tua palavra hoje. Deus está prestes a colocar você em uma posição que nenhum currículo explica, nenhuma indicação justifica e nenhuma lógica humana sustenta. Porque Ele é o Deus que exalta os pequenos, que coroa os humilhados, que chama o improvável e transforma o rejeitado em referência. Se você foi rejeitado, celebre, porque essa rejeição foi o selo de que você não pertence ao padrão dos homens. Você foi separado para manifestar o padrão de Deus. As pessoas acham que palavras se perdem no vento, que o que foi dito com raiva, com desprezo, com escárnio, simplesmente evapora. Mas no mundo espiritual, cada palavra lançada contra você se transforma em algo concreto. Palavras podem ser pedras invisíveis, mas elas têm peso, têm som, têm impacto e deixam marcas. Quando alguém te diz que você não é capaz, essa frase ecoa na sua mente. Quando alguém ri do seu chamado, da sua fé, dos seus sonhos, aquilo gruda na alma e tenta criar raízes. Mas a verdade é que Deus escuta tudo. E Titus, cada pedra que te lançaram tem memória no céu. Não passou despercebido, não foi ignorado. O céu registrou. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram apedrejadas emocionalmente e espiritualmente, não só com pedras físicas, mas com palavras de desacreditar, de humilhar, de silenciar. José ouviu que era apenas um sonhador tolo. Davi foi desprezado até pelo próprio pai, que nem sequer lembrou dele quando Samuel foi escolher um rei. Ana foi provocada ano após ano por Penina, sendo zombada por sua infertilidade. E Jesus, o próprio Filho de Deus, foi chamado de louco, de blasfemo, de impostor. Ou seja, o caminho da promessa sempre é pavimentado por pedras de rejeição. Mas o que ninguém vê é que essas pedras têm som. Elas gritam no céu e Deus ouve. Cada ataque carrega uma intenção. E quando o inferno usa alguém para te lançar pedras, ele não está apenas querendo te machucar. Ele está tentando silenciar o propósito que Deus colocou dentro de você. Porque o inferno não se importa com quem está parado. Ele se incomoda com quem carrega algo do céu.
E quanto mais pedras você recebe, mais evidência existe de que você está no caminho certo. As críticas não são sinal de fracasso, são confirmação de que há algo dentro de você que o mundo espiritual tenta impedir de florescer. Mas aqui está o mistério. Deus não apenas recolhe essas pedras, Ele escuta o que cada uma disse. E sabe o que Ele faz? Ele transforma cada palavra de maldição em matéria-prima de milagre. A zombaria vira adorno, a crítica vira escada, a rejeição vira empurrão. E cada som lançado contra você se torna testemunho a favor da glória que está por vir. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José olha para os irmãos que o venderam e diz: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso não é apenas redenção, isso é justiça espiritual. É Deus provando que até o que foi falado para te matar, Ele pode transformar em vida. As pedras falam sim, mas quem tem a última palavra é Deus. E o que Ele está dizendo sobre você hoje é: eu recolhi cada dor, eu ouvi cada afronta, e agora estou construindo um palco com o que te machucou. Então não despreze as pedras, elas estão sendo empilhadas, e logo você vai ver que o que era ataque virou estrutura, o que era dor virou degrau, o que era afronta virou testemunho. Por quê? Com Deus, até o som da humilhação é reciclado para ecoar vitória. Existe uma arma espiritual que o inferno usa com frequência contra os filhos de Deus: o escárnio. Diferente da simples crítica, o escárnio vem carregado de maldade, de zombaria, de desprezo velado. É aquele olhar atravessado que diz: coitado. É a risada disfarçada que te subestima. É a frase sussurrada atrás de você: ele acha mesmo que Deus vai usar ele? Esse tipo de ataque não machuca o corpo, mas perfura a alma, porque o escárnio não apenas te critica, ele tenta te desqualificar. Tenta te convencer de que você não é digno, não é capaz, não tem valor. Mas o que o inimigo não esperava é que Deus já havia validado sua identidade antes que viessem te zombar. O escárnio é uma estratégia antiga, está em toda a Bíblia. Quando Davi apareceu no campo de batalha e se ofereceu para lutar contra Golias, o que ouviu? Você não pode. Você é só um menino, vai cuidar das ovelhas. Mas Deus já o via como rei. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a multidão zombou dele. Disseram: ela já morreu. Mas Jesus mandou todos saírem, porque o milagre não acontece em ambiente de escárnio. E o que isso nos ensina? Que uma zombaria é uma confirmação camuflada de que algo grande está prestes a acontecer. O escárnio vem sempre antes da exaltação. Ele é o último grito do inferno antes de Deus virar o jogo. Quando zombam de você, o objetivo é plantar dúvida, fazer você desistir antes de ver o milagre. O escárnio tenta criar um ambiente de vergonha para que você mesmo abandone sua missão. Mas escute com atenção. Você não precisa ser aplaudido para estar certo. Você só precisa estar debaixo da vontade de Deus. E se Ele disse que vai fazer, ninguém pode anular. A zombaria pode vir de amigos, de parentes, até de líderes. Pode vir de quem te conhece há anos ou de quem te viu uma vez e achou que podia julgar. Mas nada disso muda o decreto do céu. Porque quem tem a última palavra não é quem ri, é quem reina. Sabe o que você precisa fazer quando o escárnio vier? Não revidar, não se esconder, não tentar provar nada. A tua resposta vai ser tua permanência. Vai ser continuar de pé, orando, adorando, servindo, crendo. Porque enquanto zombam, Deus trabalha. Enquanto duvidam, Deus acelera. Enquanto riem, o céu constrói. E chega uma hora em que o palco fica pronto. E aí quem zombou vai ver. Não para sua vingança, mas para que fique claro que foi Deus quem fez. E não vai ter como negar. Então, se você está sendo zombado hoje, rejeitado, diminuído, levante a cabeça. Porque isso é sinal de que há algo poderoso dentro de você que está incomodando o inferno.
Não tente mudar para ser aceito. Não negocie o que Deus te deu para caber na expectativa dos outros. Permaneça firme, porque o escárnio dos homens será substituído pela honra de Deus. E quando isso acontecer, você não vai precisar dizer uma palavra. O próprio céu vai falar por você. Há momentos em que a dor parece inútil. Você se pergunta: por que eu tive que passar por isso? Por que justo comigo? Que propósito pode existir em tanta humilhação, tanto abandono, tanto desprezo? Mas escute com atenção e grave essa verdade no seu espírito. Deus não desperdiça nenhuma dor. Nenhuma lágrima sua caiu sem propósito, nenhuma ferida foi ignorada, nenhuma injustiça passou despercebida. Tudo, absolutamente tudo, que te machucou está sendo usado por Deus como matéria-prima para algo maior. Porque o que hoje dói, amanhã te promove. O que hoje te aflige, amanhã te levanta. E o que hoje parece tragédia, amanhã será testemunho. Lembra de José? Ele foi traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente. Humanamente, tudo isso parecia fracasso, mas espiritualmente, era o roteiro de Deus para a promoção. Quando chegou o tempo certo, Faraó mandou chamar aquele prisioneiro, e em questão de minutos, o homem humilhado foi honrado. O mesmo José que chorou de dor se tornou o governador do Egito. Por quê? Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em degrau, cada injustiça em testemunho, cada deserto em portal de glória. A dor que te quebra nas mãos de Deus se torna o fogo que te forja. Você pode não entender agora, mas vai entender depois. O abandono que você sofreu vai te dar compaixão para abraçar os esquecidos. A traição que você enfrentou vai gerar discernimento para não se cercar de lobos vestidos de ovelhas. A perda que te devastou vai te tornar sensível à dor do outro. A tua dor não te define, ela te prepara. E quando Deus levanta alguém, Ele não ignora o processo. Ele honra cada batalha silenciosa, cada noite que você chorou sem ninguém ver. Cada vez que você pensou em desistir, mas permaneceu crendo. Deus viu, e Ele está usando tudo isso para construir o lugar onde Ele vai te colocar. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não é poesia, é uma promessa. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Talvez você esteja na noite do choro, mas a manhã da promoção está se aproximando. E quando ela chegar, você vai perceber que cada dor que tentou te destruir foi, na verdade, um tijolo na escada que Deus usou para te erguer. A dor não foi em vão. Foi permissão divina para uma construção eterna. Não amaldiçoe o processo. Não se revolte contra o que te feriu. Agradeça, porque Deus está usando tudo isso. O inferno pensou que ia te enterrar, mas Deus te plantou e vai te fazer florescer no mesmo lugar onde você quase morreu de dor. O que era cova vira palco, o que era vergonha vira honra, e o que te derrubou será lembrado como a base do que te levantou. Porque Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma tudo em glória. Quando você pensa nas pedras que te machucaram, talvez o coração ainda sangre. Talvez você lembre da palavra que te cortou, da atitude que te humilhou, da traição que te quebrou por dentro. Essas pedras te feriram, sim. Foram lançadas com crueldade. Algumas vieram de longe, outras vieram de perto, e essas doeram ainda mais. Mas hoje o Espírito Santo te diz: essas pedras não são inúteis. O que te machucou também pode te edificar, porque nas mãos de Deus até a ferida vira fundação. O que era arma vira bloco. O que era afronta vira estrutura. Você acha que o altar de Davi foi construído com tijolos bonitos? Não. Foi erguido com os destroços de guerras, com as marcas de lutas, com os sinais de batalhas vencidas. O altar que agrada a Deus não é o mais bonito, é o mais verdadeiro.
É o que foi feito com lágrimas, com sangue, com entrega, com renúncia. E talvez você esteja aí, rodeado de pedras sujas, pesadas, deformadas, marcas da sua história. Mas Deus está te dizendo: me dá essas pedras, me entrega tua dor, tua vergonha, tua rejeição, porque eu vou construir algo com isso. Não se engane, o céu trabalha com o que o mundo descarta. Deus não precisa de pedras perfeitas, ele só precisa de entrega. Há um poder escondido nas marcas. Cada cicatriz tem voz, cada pedra jogada tem testemunho. Você sobreviveu ao que era para te matar. E agora, Deus está erguendo algo que só pode ser construído com quem conhece a dor. Gente que nunca sofreu não entende esse tipo de construção. Gente que nunca foi ferida não sabe o que é ser moldada. Mas você sabe. Você conhece o peso da calúnia, o frio da solidão, o silêncio da rejeição. E é por isso que sei, Deus está te chamando para ser base. Não apenas parede, não apenas parte, mas em fundamento. O apóstolo Pedro, em sua carta, capítulo 2, versículo 5, disse: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Isso significa que cada filho de Deus é uma pedra viva, usada para edificar algo maior. E se somos pedras vivas, então nossas dores são parte da obra. Não se envergonhe do que te marcou. Não esconda as pedras. Elas fazem parte do projeto. O que te feriu não foi à toa. O que te feriu vai servir. Vai servir como ensino. Vai servir como cura. Vai servir como ponte para alcançar outros que hoje estão onde você já esteve. Se você ainda está cercado pelas pedras do passado, entenda. Você não está em meio a ruínas. Você está em meio ao material da promessa. Está tudo aí. Está tudo pronto, só falta entregar nas mãos do mestre construtor. E ele não erra no encaixe. Ele sabe onde cada dor se encaixa. Ele sabe como cada trauma se transforma. E ele não constrói qualquer coisa. Ele constrói altares, palcos, chamados, testemunhos vivos. O que te feriu vai te erguer. E quando o mundo te vir de pé, vai entender que não foi força sua. Foi graça dele construindo glória com pedras de dor. Tem momentos da vida em que tudo parece parado. Você ora, jejua, serve, obedece, mas nada acontece. O céu parece em silêncio e o mundo ao redor continua te ignorando. As pessoas não te valorizam. Teus dons parecem ocultos. O reconhecimento não vem. Mas preste atenção. Não confunda silêncio com ausência. Deus pode até estar em silêncio, mas ele nunca está inativo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Porque seu palco não está sendo montado diante dos homens. Está sendo construído no invisível. Há uma fase da promessa que ninguém vê. É a fase onde Deus trabalha nos bastidores, onde ele prepara a estrutura, alinha conexões, treina o coração. E essa parte do processo é silenciosa, solitária e dolorosa. Porque você vê os outros sendo exaltados, os que zombaram crescendo, os que te feriram sorrindo, enquanto você está no secreto, no deserto, no esquecimento. Mas escute, Deus nunca constrói no palco o que não foi primeiro forjado na caverna. Toda plataforma verdadeira começa no anonimato. Toda unção legítima nasce no oculto. Toda glória futura é precedida por silêncio presente. Davi foi ungido rei e depois voltou para as ovelhas. José teve o sonho e depois foi lançado Moisés foi criado no palácio e depois fugiu para o deserto por 40 anos. O próprio Jesus ficou 30 anos em silêncio para então cumprir um ministério de 3. Isso nos ensina que o tempo escondido não é desperdício, é fundação. Deus está montando algo, e quando ele monta, ele sustenta. O palco que vem de Deus não precisa de marketing, de conexão humana, de manipulação. Ele te coloca onde ninguém pode derrubar. E quando ele abre a cortina, o mundo não entende, mas o céu aplaude.
Então, se você sente que está esquecido, sem espaço, invisível, celebre, porque o invisível é o lugar onde Deus mais trabalha. É lá que Ele cura teu ego, fortalece teu espírito, limpa tuas intenções, porque o palco não pode ser mais alto que a fundação. E se Deus está demorando, é porque está cavando fundo. Quanto maior a obra, mais profunda a base. E quanto mais tempo Deus passa montando em segredo, mais gloriosa será a revelação. Por isso, não desista. Não se frustre com o tempo que parece perdido. Ele não está perdido, está sendo investido. O céu não se atrasa. E quando chegar a hora certa, o que estava sendo montado no invisível vai se tornar impossível de ignorar. E os mesmos que disseram que você nunca seria usado, vão ver que Deus já havia te separado, não pelo que eles viam, mas pelo que o céu sempre soube. Você é parte de um plano eterno, e o teu palco já tem nome, já tem forma e já tem destino. Só falta a hora marcada. Tem momentos em que ninguém te aplaude. Você ajuda, ora, serve, limpa, intercede, jejua, ama, mas ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém comenta, ninguém diz obrigado. E a sensação que vem é de invisibilidade espiritual. Você pensa, será que está adiantando? Será que Deus está vendo? Será que isso vai gerar fruto? E a resposta do céu é clara, forte e definitiva. Sim, Deus vê em secreto. E o que é feito no secreto, Ele exalta em público. Ele é o Deus que trabalha no silêncio, mas recompensa com barulho. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Isso é poderoso demais, porque mostra que Deus não se impressiona com performance, Ele se importa com profundidade. Ele não está no palco, Ele está no quarto, Ele não está na multidão, Ele está no íntimo, Ele vê o que ninguém vê. E o que ninguém valoriza, Ele exalta. Enquanto o mundo procura likes, views, curtidas e aplausos, Deus procura corações sinceros, gente que ora sem plateia, que entrega sem esperar troca, que serve sem esperar tapinha nas costas. Gente que entende que o maior valor não está no reconhecimento terreno, mas na validação celestial. E a verdade é que o secreto dói, porque parece que ninguém percebe. Mas o céu anota cada lágrima escondida, cada renúncia que só você sabe, cada sim que você deu quando tudo dentro de você queria dizer não. Deus viu tudo e Ele não é injusto para se esquecer da tua fidelidade. E sabe o que mais? Quando Deus recompensa, Ele faz questão de expor, não para alimentar teu ego, mas para mostrar que vale a pena ser fiel. Vale a pena confiar no invisível. Vale a pena fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Porque quando o tempo da exaltação chega, ninguém consegue impedir. Deus coloca você em evidência de forma que ninguém pode apagar. E aí, os que ignoraram são obrigados a reconhecer. Os que desprezaram, a respeitar. E os que zombaram, a se calar. Não subestime o valor do secreto. É lá que nascem os verdadeiros profetas. É lá que Deus molda guerreiros. É lá que Ele treina reis e fortalece servos. Se você está nesse lugar hoje, saiba, está mais perto da exaltação do que imagina. Porque o Deus que vem em secreto está preparando algo público. E o que vai acontecer na tua vida não será coincidência, será cumprimento. E quando vier, todos saberão. Foi Deus, foi Ele. Sempre foi. O mesmo cenário onde você foi rejeitado será o lugar onde Deus vai te honrar. As mesmas pessoas que riram da tua dor, que zombaram da tua fé, que disseram que você estava sonhando alto demais, serão obrigadas a assistir à virada de Deus na tua vida. Porque a exaltação que vem do céu não acontece nos bastidores, ela acontece diante dos olhos de quem tentou te derrubar. E não é vingança, é justiça.
É Deus mostrando que quando Ele decide levantar alguém, ninguém pode impedir. Deus tem um padrão. Ele prepara o banquete na presença dos teus inimigos. O Salmo 23, versículo 5 diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso quer dizer que Deus não apenas te alimenta, Ele te exalta diante de quem tentou te destruir. Ele não te abençoa escondido. Ele faz questão de revelar, de exibir, de mostrar que aquilo que zombaram virou testemunho, que o que rejeitaram virou honra, que o que te machucou virou ministério. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com cenário completo. Ele não te tira do vale apenas. Ele te tira e te leva para o monte, diante de quem te viu no fundo do poço. Ele não te cura sozinho. Ele te cura e te coloca de pé no mesmo ambiente onde disseram que você nunca se levantaria. Porque a glória dele não é pequena. Ela é visível. Ela é notória. Ela é inegável. E a exaltação que vem de Deus não precisa de explicação. Ela carrega unção, peso e autoridade. Talvez hoje você esteja ouvindo críticas, desprezo, sendo ignorado. Mas aguenta, porque Mari está chegando o tempo da mesa posta. E quem achou que você seria motivo de vergonha, vai ver que Deus te tornou motivo de milagre. E não vai ter como esconder, vai ser público, vai ser notório, vai ser escancarado, porque Deus não tem compromisso com o ego do homem, mas tem compromisso com a glória do nome dele. E quando ele age assim, ninguém pode calar. Essa virada não será só pessoal, ela será estratégica. Deus está montando um testemunho com teu nome. Um testemunho que vai impactar pessoas que te desacreditaram. Um testemunho que vai gerar fé em quem zombou. Um testemunho que vai dizer com força: foi Deus. E quando essa mesa for posta, você não vai precisar se justificar. Não vai precisar falar nada. A tua presença vai ser a resposta. O teu crescimento vai ser o sinal. E a tua história vai pregar mais alto do que qualquer argumento. Porque quando Deus exalta, até o silêncio glorifica. Tem gente que só enxerga o brilho da tua fé, mas não conhece o fogo que te formou. Vê a tua postura firme, o teu sorriso no rosto, a tua palavra cheia de unção, mas não tem ideia das lágrimas que você chorou no escuro, das noites que você travou guerras silenciosas, dos dias em que o coração queria parar, mas o espírito insistia em continuar. O que o mundo chama de força, o céu chama de forja, porque você não nasceu pronto. Você foi forjado. Forjado no fogo da rejeição, da humilhação, do abandono, da solidão. E é por isso que hoje o que te sustenta não é aparência, é essência. O ouro só vira joia quando passa pelo fogo. O barro só vira vaso quando é amassado. O azeite só sai da azeitona quando ela é esmagada. E da mesma forma, o teu chamado só nasceu porque o fogo te visitou. Deus não desperdiçou tua dor. Ele usou cada lágrima como ferramenta, cada crítica como molde, cada abandono como pressão necessária para formar em você algo eterno. Porque a rejeição te ensinou a depender de Deus. A humilhação te ensinou a confiar no céu. O silêncio das pessoas te ensinou a ouvir a voz de Deus. E o resultado disso é que você não quebrou. Você foi moldado. Quando os olhos humanos te viram quebrado, o céu estava te chamando de preparado. Quando disseram, não tem mais jeito, Deus sussurrou, é agora que começa. Porque quem é forjado no fogo não se dobra diante de opiniões, não se entrega ao primeiro ataque, não volta atrás diante do obstáculo. Porque quem é forjado no fogo carrega glória. E essa glória não é visível apenas em palavras bonitas, mas em atitudes, em frutos, em resistência espiritual. Você está de pé hoje porque o fogo não te destruiu, te definiu. E agora vem a glória de quem suportou, a glória de quem não parou, a glória de quem não negociou sua fé no vale da rejeição, a glória de quem preferiu ser fiel no anonimato do que famoso na falsidade.
A glória de quem confiou em Deus quando não havia sinal nenhum de resposta. Agora o céu diz: você está pronto, porque seja o palco que eu preparei, exige alguém forjado, não alguém treinado por homens, mas moldado pelas minhas mãos. Então, se você foi rejeitado, escute isso com o coração. Você não está atrasado, você está preparado. O fogo que te queimou ontem está brilhando em forma de unção hoje. E a glória que Deus vai derramar sobre você não será leve, será pesada, visível, inegável, porque quem foi forjado no secreto está pronto para ser usado em público. A tua história foi moldada com fogo, agora será marcada por glória. A primeira reação humana diante da rejeição é o ódio. É o desejo de responder, de provar que estavam errados, de mostrar que você também sabe ferir. Mas o céu trabalha diferente. Deus não te chamou para reagir como o mundo. Ele te chamou para se mover em outro espírito. Enquanto o mundo diz, pague na mesma moeda, o céu te instrui. Perdoe, libere, entregue. Porque quem reage com ódio revela que ainda está preso às pedras, mas quem entrega a dor a Deus se liberta para ser levantado. Jesus foi rejeitado, cuspido, agredido, zombado e não revidou, porque ele sabia que a pedra que lhe lançavam era a matéria-prima da cruz que o exaltaria. E isso é chave espiritual. O que hoje vem para te ferir, amanhã será parte da tua promoção. Mas só se você não se contaminar, porque o ódio paralisa, a mágoa adoece, e o desejo de revanche te prende exatamente ao lugar que Deus quer te tirar. A maior prova de que você venceu não é quando se vinga, é quando não precisa mais se vingar. É quando a dor não dita mais tua conduta, quando você olha para quem te feriu e diz, não me fez parar, me fez crescer. Isso não é fraqueza, isso é força espiritual. Porque perdoar quem te jogou pedra exige mais poder do que lançar uma de volta. E o céu observa quem reage com o coração certo. Porque antes de te entregar o palco, Deus testa a tua postura no vale. Quem não sabe lidar com rejeição, não pode lidar com exaltação. Porque vai confundir propósito com ego, vai usar o púlpito como vingança, vai transformar o chamado em palco de revanche. Mas quem aprendeu a entregar as pedras está pronto para subir sobre elas. No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 21, está escrito: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Isso parece loucura, mas é sabedoria espiritual. Porque você não alimenta o inimigo, você mata o ciclo do ódio, você desarma o inferno, você quebra o ciclo da vingança e libera o ciclo da glória. E é isso que Deus quer para você. Que você não se torne como quem te feriu, que você continue limpo, puro, preparado. As pedras não são o fim, elas são o começo, mas só para quem não carrega rancor. Porque o palco que Deus constrói não se sustenta em vingança, se sustenta em graça. E quem age com graça recebe honra. Então respire, solte, entregue. Não guarde o que foi dito, não reviva o que foi feito, não alimente o que foi injusto, porque com quem entrega as pedras recebe o altar. E quem libera perdão recebe a unção. Você pode continuar lamentando o que te lançaram, ou pode se levantar em cima dessas pedras e começar a declarar o que Deus vai fazer, porque no céu não responde a murmuração, mas a fé. E quando você profetiza em cima da dor, algo poderoso acontece. O cenário começa a se curvar à promessa. As pedras que antes te fizeram chorar se tornam púlpito da tua voz. O que era acusação vira base de autoridade. O que era vergonha vira ponto de partida da tua virada. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 4, ouviu de Deus: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele estava num vale de morte, de silêncio, de ruína. Mas Deus não mandou fugir. Deus
mandou profetizar, porque a palavra profética tem o poder de transformar o ambiente. E hoje Deus está te chamando para fazer o mesmo. Ele está dizendo: olhe para essas pedras, agora profetize, diga que disso vai nascer um ministério, que dessa dor vai florescer cura, que desse abandono vai surgir um chamado, que desse desprezo vai nascer um testemunho. Você não precisa esperar tudo mudar para declarar. Você declara para tudo começar a mudar. Não espere se sentir forte, fale mesmo fraco, declare mesmo ferido, louve mesmo quebrado, porque a profecia não vem da emoção, ela vem do Espírito, e o Espírito Santo que habita em você te autoriza hoje a dizer: essas pedras não vão me enterrar, elas vão me erguer. Essa humilhação não é meu fim, é o início da glória. Esse deserto não vai me matar, vai me amadurecer. Esse não que eu recebi vai ser palco do sim de Deus. Quando você profetiza, o céu registra e o mundo espiritual começa a se mover. Não subestime o poder de uma declaração cheia de fé, porque Deus criou tudo com palavras e você carrega essa mesma essência criativa. A tua boca carrega futuro. O que você fala agora desenha o que virá. Então, mesmo que tudo esteja em ruínas, profetize restauração. Mesmo que você esteja no chão, declare que vai levantar. Mesmo que ninguém acredite, diga com fé: Deus me escolheu. Eu vou viver o que Ele prometeu. Porque quando o céu ouve alguém profetizando em cima da dor, ele se levanta para agir com poder. Essas pedras estão esperando tua voz. E quando você abrir a boca, o que era lixo vai virar base. O que era resto vai virar altar. O que era ataque vai virar plataforma. Porque Deus não te chamou para ser vítima das pedras. Ele te chamou para ser profeta sobre elas. E quem profetiza, conquista. Quem declara, avança. Quem crê, vê. Então levante a cabeça, respire fundo e comece a declarar: aqui, onde me feriram, Deus vai me usar. Quando alguém te humilha publicamente, parece que sua dignidade evapora. O rosto queima, a alma se retrai e você sente vontade de desaparecer. O ambiente se torna hostil. E o coração pergunta: por que Deus permitiu isso? Mas hoje o céu te responde: porque o mesmo lugar da tua humilhação será o lugar da tua exaltação. Deus não desperdiça nem o cenário. Ele faz questão de te levantar, exatamente onde te viram caído, porque isso revela o caráter justo e poderoso do Deus que você serve. José foi jogado num poço, vendido como escravo, esquecido na prisão. Mas foi no Egito, lugar onde sofreu tudo isso, que Deus o exaltou como governador. Davi foi ignorado em sua própria casa, esquecido pelo pai, desprezado pelos irmãos. Mas foi em Israel, diante de todos, que Deus o ungiu rei. Jesus foi crucificado diante de uma multidão zombadora, mas ressuscitou com poder diante de testemunhas. Isso nos ensina que Deus tem prazer em inverter o jogo, no mesmo tabuleiro onde te acharam fraco. Talvez você tenha sido rebaixado na empresa, na família, na igreja, no relacionamento. Talvez riram de você, colocaram seu nome em roda, te apontaram como incapaz. Mas Deus te viu. Ele não ficou em silêncio por omissão. Ficou em silêncio para preparar a reviravolta. E essa virada não será pequena. Vai ser completa, notória e incontestável. Porque Deus não apenas restaura, Ele reescreve. E quando Ele decide te levantar, o chão onde você caiu se transforma no palco onde Ele te ergue. Isaías capítulo 61, versículo 7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ou seja, Deus não devolve só o que foi perdido, Ele multiplica. Ele pega o cenário da vergonha e transforma em espaço de testemunho. Ele pega o ambiente da humilhação e transforma em território de glória. E o mais impactante é que Ele faz isso na frente de todos. Não para alimentar teu ego, mas para mostrar que a honra dele é diferente da honra humana.
que o levantar dele é irreversível, que quando ele aponta alguém, não há força no mundo que consiga parar. Por isso, não se apresse para sair do lugar onde você foi ferido, porque pode ser que seja exatamente aí que Deus vai te curar e te exaltar. Não fuja do cenário. Permaneça firme, com o coração limpo, com os olhos na promessa, porque o mesmo chão que viu tuas lágrimas vai ouvir teu cântico de vitória. Os mesmos olhos que viram tua queda verão tua elevação. E a mesma boca que te zombou vai ter que confessar: foi Deus que levantou. Tudo o que você viveu até aqui não foi aleatório. As pedras que te lançaram, as lágrimas que você derramou, as noites em silêncio, as orações sem resposta aparente, estavam todas construindo algo invisível, mas eterno. Porque Deus não apenas te levantará, Ele vai te estabelecer. Ele não vai apenas te tirar do fundo, Ele vai te posicionar como base de algo muito maior. E isso não é sobre fama, palco ou aplauso. Isso é sobre legado, sobre propósito, sobre destino profético. Porque quem foi rejeitado como pedra inútil será levantado como a pedra mais importante da obra. A Bíblia diz, no livro dos Salmos, capítulo 118, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Essa expressão, cabeça da esquina, é a principal pedra da fundação. É aquela que dá estrutura a todo o edifício. E Deus está dizendo: você vai ser isso. Alguém que carrega consistência, que sustenta famílias, projetos, ministérios, que se torna referência de fé, de firmeza, de resistência. Porque só pode ser base quem foi testado. Só pode sustentar quem aprendeu a suportar. As pessoas te olharam e viram ruína, mas Deus viu estrutura, viram pó, Deus viu fundamento. E agora chegou a hora da revelação. O tempo da humilhação está se encerrando. A estação da exposição começa. Mas não será exposição de ego, será exposição de glória. Porque o que Deus está construindo com a tua vida será tão sólido, tão impactante, tão irreversível, que até os que duvidaram vão ter que admitir: essa pedra era a chave, essa vida era a promessa. Esse escolhido era a parte essencial. Você não será apenas lembrado, você será posicionado. Deus vai te enraizar em algo que ninguém vai conseguir mover. E o que você viverá a partir de agora será só o começo de uma obra que ultrapassa gerações. Porque se quem é pedra viva no reino não vive só para si, vive para edificar outros. E você vai ser isso. Vai ser instrumento de cura. Vai ser resposta onde havia caos. Vai ser alicerce onde havia ruína. Deus vai te usar não só como testemunho, mas como estrutura. Então respire fundo, olhe para tudo que passou e entenda: não foi perda, foi preparação. Não foi castigo, foi lapidação. Não foi atraso, foi fundação. Deus te fez passar por tudo isso porque o que Ele vai construir com você precisa de alguém que não desmorone. E agora que a pedra está lapidada, chegou o tempo da construção. E quando tudo estiver pronto, todos verão: a pedra rejeitada virou a base da glória.